O tema sustentabilidade começou a ser desenvolvido no final da década de 40. Em 1948, aconteceu em Paris o primeiro encontro internacional pela conservação da natureza, mas foi só em 1972, com a Conferência de Estocolmo, que ele passou a integrar a agenda internacional. Em 1975, em Belgrado, inseriu-se o Programa Internacional de Educação Ambiental. A sustentabilidade é muito mais do que simplesmente um conceito. A sustentabilidade é um sinal de coerência e de evolução do pensamento e do comportamento humano. Será que realmente somos civilizados se nos comportamos de forma inconsciente, afetando todo o planeta e causando desordens diversas? Com certeza não. Nós ainda estamos um pouco distantes do que realmente significaria ser civilizado no conceito do racionalismo humano. Por quê? Porque racionalmente falando, né, um ser humano realmente desenvolvido, civilizado, ele não vai provocar essas desordens. Por quê? Porque ele vai pensar nos impactos das escolhas, dos hábitos dele, né? E como ele vai continuar existindo, permanecendo nesses hábitos, né? É muito interessante a gente começar a perceber o seguinte, que já tem em torno de 50 anos que tanto a humanidade quanto o planeta pede e força e solicita do sistema essa alteração. Lógico, não atende aos interesses de grandes conglomerados que não estão conseguindo se adaptar às mudanças, mas atende o interesse da humanidade e do planeta. Atende o interesse de todas as outras espécies e os outros seres que estão sendo impactados por causa da nossa irresponsabilidade. Eu não estou aqui falando das mudanças naturais que o planeta promove de tempos em tempo, né? Das reconfigurações que o próprio planeta se dispõe a fazer. Eu estou falando daquilo que a gente afeta o planeta, certo? Criando mudanças, formando mudanças e estimulando mudanças que não deveriam acontecer, ou pelo menos não naquele momento. Eu estou dizendo, por exemplo, de espécies que têm carregado seus natimortos por vários dias, embalando como quem chora com dor e mostrando para a gente que nós somos os responsáveis. Está na hora da gente pensar, está na hora da gente mudar, está na hora de a gente realmente se civilizar, de realmente evoluir. O minimalismo, né, que é um conceito de vida onde você tem o mínimo possível, né, é uma coisa interessante. Lógico, não estou dizendo para você deixar sua casa, deixar seu carro, deixar de consumir as coisas que você realmente gosta e entende que precisa delas. Eu estou dizendo para você passar, para a gente passar a consumir aquilo que realmente é necessário, que a gente realmente vai dar uso, né, e descartar de forma responsável aquilo que não é mais interessante a gente continuar utilizando ou que para a gente já não tem utilidade. Pode muitas vezes não ter utilidade para a gente, mas para outra pessoa pode ter. E neste caso, a gente deve promover um giro dentro de casa, né? Imagine menos coisas para limpar, menos coisas para manter, mais coisas que são realmente utilizadas, dinheiro que realmente é economizado, porque quando você consome aleatoriamente, você está desperdiçando dinheiro, né? Isso está muitas vezes ligado a disfuncionalidades que a gente assume, né? Que a gente tem e acaba gerando compulsões, por exemplo. Talvez até pela necessidade de se integrar, ou de aparecer, ou de ser aceito e ser admirado. Não sei. Mas o fato é que o consumo irresponsável, o consumo por compulsão, o consumo aleatório, ele deve ser combatido. As empresas gastam fortunas para que a gente gaste, consuma, gaste, consuma. Ela tem trabalhado na cabeça da humanidade ter para ser. Quando na realidade você só precisa ser. Basta ser. Basta ser você. Basta ter consciência, ser humano, né? Dessa forma, a sustentabilidade é muito mais do que um conceito, né? A sustentabilidade, ela é uma questão de coerência, de sobrevivência e de evolução de pensamento e comportamento e conduta. É realmente uma forma de demonstrar que você é alguém civilizado. Uma pessoa civilizada não sai destruindo as coisas, não sai jogando as coisas a qualquer forma, de qualquer jeito, né? Além disso, uma pessoa realmente evoluída, ela não vai promover
agressões, nem contra o meio ambiente, nem contra o seu próximo, nem contra outras espécies, né? Ela vai pensar de forma responsável, ela não vai dar aquilo que ela não quer receber. Isso supera qualquer código que possa nos conduzir, porque a gente começa a perceber que independe dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos, da nossa formação, né? Depende mais da consciência, do praticar, dou aquilo que eu quero receber. Se você dá, por exemplo, destruição, lixos, descartes irresponsáveis, consumo indevido, inapropriado, enfim, né, desequilibrado, você está precisando ver por que você age dessa maneira, né? Não é porque você não é sustentável apenas, é porque você está precisando evoluir. Lógico, esse pensamento não atende aos grandes conglomerados, às grandes empresas que não conseguem pulverizar suas atividades com mais facilidade para atender não só a agilidade daquilo que a gente precisa ultimamente, né, nessa história de globalização, de conexão, esse imediatismo humano, né, cada vez mais pungente, mas também porque deixar velhos hábitos, né? Aprender a respeitar a limitação da capacidade de produção humana. Gente, pessoas têm morrido de tanto trabalhar em vários lugares. Pessoas têm trabalhado e feito horas extras, coisas de 100, 150, 180 horas extras. Eu já tive um banco de mais de 160 horas, certo? E eu não sabia que eu tinha compulsão por trabalho. Essa compulsão por trabalho estava intimamente relacionada a outras questões e disfuncionalidades que eu desenvolvi a respeito de mim mesmo, né? Também por causa de assédios sofridos e outras violências. E a gente não percebe o que é violência. Violência, muitas vezes, a gente acha que é a agressão física ou algo que foi moralmente muito forte. Mas não, a violência também pode ser sutil e criar e gerar disfuncionalidades, né? Ela pode se manifestar em forma de assédio. E como tudo isso está ligado? Como sustentabilidade e tudo isso está ligado? Evolução de pensamento, evolução de postura e de consciência, né? Empresas que parem de desaguar seus lixos de uma forma irresponsável, de explorar a mão de obra escrava, né? De explorar a infância, né? De muitas crianças que acabam tendo suas infâncias roubadas. Empresas que desrespeitam todas as regras, não fazem o recolhimento tributário correto. Empresas que simplesmente promovem a pirataria comercial. Empresas que estimulam o pinche comercial para destruir o concorrente, mas não porque ela é mais competente, simplesmente porque ela tem mais poder. E com essa conexão tão grande que hoje nós temos, nós mostramos como isso passou a ser perigoso. É por isso que é melhor combater, né? Observe quantos movimentos foram gerados a partir das redes sociais. Mas também observe quanta coisa ruim vem das redes sociais. Mas uma coisa é a forma como a gente utiliza tudo isso, né? Como a gente utiliza as redes sociais, como a gente utiliza os recursos, como a gente utiliza as nossas interações humanas, como a gente se utiliza, como a gente pensa e como integra tudo isso em uma nova conduta e pensamento e modo e postura de vida. Sustentabilidade está intimamente ligada a tudo isso. Por quê? Porque você veio comprando a ideia de que você, para ser alguém, tem que ter, e vem consumindo e fazendo dívidas e criando arrodos de problemas. Você vem criando conceitos distorcidos do que são valores, né, do que realmente vale a pena. Você acaba por promover, por exemplo, a degradação ambiental pela sua necessidade ou pela sua inconsciência. Você começa a perceber que há problema, mas ele não é o seu e por isso você não vai se importar. Então tudo isso está num pacote enorme, bem conectado e bem complexo. Quanto à sustentabilidade, começar a praticá-la significa começar a recusar esse bando de lixo que realmente acaba sendo imposto sobre as nossas vidas. Chega de lixo, né? Vamos realmente ser humano. Ser, basta ser. Não precisa, o resto é detalhe. Lógico, há necessidades a serem atendidas. Segundo Maslow, por exemplo, que desenvolveu a teoria da pirâmide das necessidades, né? Ou também é conhecida como pirâmide de Maslow, a gente tem necessidades básicas a serem atendidas e outras necessidades.
Mas essas básicas e essas outras necessidades, elas podem ser atendidas de uma maneira mais coerente, né? Mais responsável, que gere melhores consequências, tanto para nós mesmos quanto para o nosso entorno, né? Ser sustentável é uma questão de coerência, evolução e civilidade. Seja também uma pessoa civilizada, pratique sustentabilidade, leve a sustentabilidade para a sua vida, né? Se puder integrar o minimalismo, você não vai perder nada, muito pelo contrário, você vai ganhar e muito mais. Você vai começar a perceber que, meu Deus, o que eu estava fazendo da minha vida? Eu tenho uma experiência interessante, né? Quando eu era muito jovem, me faltavam algumas coisas e eu nutri uma paixão por sapatos, sapatos e bolsas, né? Eu achava que ser centopeia era uma coisa bacana, mas eu não tinha condições de comprar. E aí eu fui morar um período na casa de um parente e esse parente às vezes fazia questão de mostrar que comprou um item que eu desejava. E aquilo ficou guardado. Quando eu pude, eu fui lá e comprei. Comprei um monte de sapatos. Gente, eu não uso, acho que 5 pares de sapatos normalmente. Eu tenho mais de 20 pares de sapatos inúteis, porque eu não uso. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar e vou vender. Vou pegar esse recurso e vou fazer outra coisa. Fazer uma coisa útil realmente para mim. E eu não vou fazer mais isso, porque primeiro que essas peças envelhecem. Segundo, é jogar dinheiro fora. Terceiro, a maioria dela é desconfortável. Quarto, para que eu quero aquilo lá parado, somente me olhando? Não vai adiantar. E esse pensamento surgiu realmente quando eu passei a me autoconhecer, quando eu passei a explorar o porquê das relações. Como eu já disse antes, a minha cabeça funciona desmontando, entendendo as engrenagens e remontando para poder entender e percebendo como ela pode melhorar. A minha cabeça funciona sempre procurando soluções. É assim que eu funciono. Então, como ela funciona dessa forma, depois que eu desmontei, que eu entendi todas as engrenagens que estavam funcionando e causando mais impactos em mim, aí eu comecei a realmente transcender e evoluir o meu pensamento como ser humano. Não é do dia para a noite. Eu tenho essa busca desde os 11 anos, eu vou fazer 36 anos esse ano, né? E ela se deu em diversas fases, de diversas formas, de diversas maneiras, até que em 2013 realmente foi o início dessa mudança de chave. Mas eu ainda não fazia noção até o dia que eu fui confrontada em estar replicando as disfuncionalidades que eu recebi. Isso me exigiu uma imersão ainda mais profunda. E essa imersão mais profunda conectou todos os outros pontos que estavam soltos e passou a fazer sentido. Eu comecei a compreender como que estava funcionando, como que funcionava comigo, como que estava funcionando no entorno. Lógico, funcionar em outra pessoa pode ser que não seja da mesma maneira, mas há conceitos que são padrões, né? Há formas que são padrões e que a gente precisa tomar consciência e desenvolver. E aí você percebe como aquele hábito, né, aquela memória, aquela disfuncionalidade, aquele trauma, aquela coisa influencia no seu dia a dia, influencia e é moldado e forjado para isso. Né? É forjado para você, por exemplo, ver o absurdo de uma pessoa com um iPhone de 6.000 na mão, mais uma casa em situação precária atrás, né? Fazendo pose e fazendo bico. Ou então a gente se endividando absurdamente para poder sustentar o quê? Uma aparência daquilo que você não é, daquilo que você não tem, daquilo que você não gerou. É complicado, é delicado isso. Mas aí você percebe o quanto tudo isso está interligado e gera impactos, né, ambientais. E esses impactos ambientais, eles estão realmente cada vez piores, né? Causando danos cada vez mais graves, né? E esses danos, eles precisam ser amenizados. A gente precisa desenvolver uma existência simbiótica com o nosso planeta saudável, né? De forma que a gente possa permanecer aqui. Porque vamos falar na realidade, quantos seres humanos hoje podem pagar uma viagem espacial para poder mudar de planeta? Porque isso vai ser pago. Isso não vai ser gratuito. Eles vão embora e quem fica aqui somos nós. Será que isso já não ocorreu outras vezes?
Então está na hora da gente, da base das sociedades, começar a desenvolver esse entendimento e começar a resistir a essas posturas que só empurram engodo pela consciência dentro, deformando os nossos pensamentos e as nossas posturas, fazendo com que pessoas, por exemplo, se apeguem a religiões que não faz sentido você realmente reagir daquele jeito. Né? Por exemplo, eu vejo gente dizendo, eu vou fazer tal dívida e Deus proverá. Eu acho que Deus deve pensar aqui, vem cá, quando foi que eu te ensinei que você deve comprometer o lastro que está debaixo dos seus pés? Quando foi que eu disse que você pode comprar sem ter como pagar? E isso está ligado a hábito de consumo irresponsável e pode ter um fundo de disfuncionalidade. E isso é não ser sustentável. Entende como tudo se conecta? Está tudo conectado. Não adianta tratar ou pensar apenas determinado segmento. Está tudo ligado, está tudo interrelacionado, está tudo conectado. E tudo afeta e é afetado ao mesmo tempo. E onde a gente deve começar a mudança? Em nós mesmos. Como? Desenvolvendo uma consciência ética, responsável e de fato independente. Vamos parar de engolir conceitos e pensar por nós mesmos. Forte abraço. Até!